Conexão Ciência. No segundo episódio, convidamos a doutoranda em Imunologia da UEM, Érica Aparecida Pereira. Seu trabalho é estudar a hanseníase sob a perspectiva de uma possível associação genética, para entender a resposta imunológica dos portadores e a recorrência da doença. Érica relembra como começou o interesse pela doença, objeto de estudo desde o mestrado em imunogenética também na UEM. Contato com a hanseníase começou com a professora Giane, né? Quando eu procurei ela para fazer o meu mestrado, eu já tinha um trabalho, né, com transplantes de órgãos, né, relacionado à imunogenética. E aí ela me fez essa proposta para o meu mestrado trabalhar com a hanseníase associado a genes da resposta imune, né? A princípio eu não conhecia nada da Hanse e a partir do momento que eu tive mais contato com o assunto, com os pacientes, eu me interessei muito, né, por essa abordagem de estudo. E aí eu concluí meu mestrado em um trabalho de epidemiologia da hanseníase na nossa região e tive interesse de permanecer nessa linha de pesquisa também no doutorado, né? Relacionado a genes da resposta imune e um possível perfil de hipersensibilidade na recorrência, que é uma das manifestações clínicas da hanseníase, né? Então, a hipótese da nossa pesquisa é de que alguns genes favorecem a essa recaída, né? A essa nova manifestação da doença após o tratamento e após o período de cura, né? E então, em especial, eu estou analisando a associação dos genes HLA, que são genes muito importantes na resposta imune, pois eles fazem todo um papel, né, de ativação da resposta imune. Então, esses genes foram selecionados para a gente verificar se eles têm uma associação com essa recorrência, essa recidiva, essa nova manifestação da doença após os pacientes terem feito o tratamento correto e terem recebido cura. Alguns pacientes, após um período, né, de 3 a 5 anos, voltam a apresentar as manifestações clínicas da doença, né? E isso já tem alguns relatos na literatura que tem uma grande influência sobre a genética do paciente, né? Érica explica como a genética entrou no radar dos pesquisadores e como o perfil genético de cada pessoa ajuda a explicar a ocorrência da hanseníase, considerando ainda o fator hereditário. Em relação à genética, né, e a hanseníase, ela é uma doença bem interessante, né, para a gente estudar, porque ela envolve fatores tanto ambientais, fatores socioeconômicos, fatores imunológicos e fatores genéticos também, principalmente relacionado ao hospedeiro, e não somente a micobactéria, né, que é o agente etiológico da doença. Então, já existe na literatura bem documentado que o perfil genético do paciente, da pessoa, tem uma influência em como vai se desenvolver e na gravidade também das formas clínicas da hanseníase, né? Então, dentro disso, surgiu esse interesse de estar investigando principalmente os genes da resposta imune, já que a hanseníase ela é uma doença que sofre essa influência nas suas formas clínicas de pessoa para pessoa, de acordo com o padrão genético e o padrão de como o sistema imune vai responder à infecção pelo Mycobacteria lepra, né, que é a bactéria que causa a hanseníase. Em relação à hereditariedade, é interessante os estudos de ligação, né, que são estudos realizados entre familiares, entre as famílias, né, e os seus contatos consanguíneos, para a gente estar investigando a carga genética de cada um desses familiares e verificar a proporção
de manifestação da doença mesmo, né? Sempre quando a gente diz uma predisposição, né, genética, né, a gente sempre tem que ressaltar o quê? Que é uma chance da pessoa desenvolver aquela doença mediante ela portar um gene, né? Mas isso não quer dizer que ela vá desenvolver a doença. Então, pode ser utilizado como um marcador genético, né? Como um alerta, principalmente para os clínicos, na avaliação de contatos, a presença ou não de certos genes que são bem documentados, que possuem essa forte predisposição para o desenvolvimento da hanseníase. Para a pesquisadora, aspectos socioambientais têm contribuído muito para aumentar a contaminação, demandando políticas públicas para prevenir a ocorrência de novos casos. Para Érica, a informação é a chave para conter a hanseníase, uma doença que tem tratamento e cura. Os aspectos ambientais e socioeconômicos também é algo muito importante de ser observado na hanseníase, né? Uma vez que ela é uma doença transmitida através de gotículas, né? Através das vias aéreas superiores, né? Então isso requer um contato próximo e contínuo, né? Então, quando a gente pensa em países em desenvolvimento, em que as pessoas podem estar vivendo, né, em aglomerados, né, em residências menores, e também a questão do acesso à informação e aos serviços de saúde, né? Isso tudo influencia a demora na identificação dos casos, né? E também até mesmo no controle da doença, né? Uma vez que as pessoas vivendo em condições precárias, né, pode favorecer a um maior contágio da hanseníase. Bem, diante disso, né, vale ressaltar que hoje a prevenção da hanseníase é algo muito importante, né? Lembrando que o Brasil ele é o segundo país em número de novos casos mundialmente, né? Ficando atrás apenas da Índia, né? E junto com o Brasil, Indonésia e Índia, somam 80% dos novos casos mundiais, né? Então é um número muito elevado de casos, as pessoas às vezes faltam o conhecimento que a hanseníase é uma doença ativa, né? Então, a quebra dessa cadeia de transmissão é o mais importante hoje. E isso se dá com a informação, principalmente, né? Então, ser diagnosticado precocemente, né? Através de exames na própria unidade básica de saúde, como o aparecimento de manchas, né? Indolor, logo já suspeitar de hanseníase, né? Ela é uma doença que tem um tempo de incubação prolongado, né? Então, às vezes leva 5, 10 anos para a manifestação da doença. Porém, nesse tempo, o bacilo continua incubado e a pessoa acaba transmitindo essa bactéria, mesmo ela tendo sinais, né? Então, é muito importante estar atento a qualquer mancha, a qualquer situações neurológicas dos nervos periféricos, como dores, né? Em nervos da perna também, e procurar um serviço de atenção básica de saúde, né? Desconfiando também da hanseníase. E lembrando que aqui no sul, mesmo a nossa região não ser os estados do Brasil que tem maior número de casos, o Paraná ele é o estado da região sul que mais tem número de novos casos, né? Então, essa divulgação, essa conscientização, tanto dos profissionais da saúde quanto da população, dessa grande incidência de hanseníase e também da prevenção, e que após o início do tratamento, né, a pessoa não transmite mais, realizando o tratamento corretamente. É uma doença que tem cura, a medicação é disponibilizada
pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente, né? Então tem todo um suporte de tratamento. O importante é que todos tenham acesso, né, a essa informação e que procure, em caso de qualquer suspeita, procure rapidamente o serviço de atenção básica, onde pode ser realizado ali mesmo. Não é necessário algum especialista para estar diagnosticando a hanseníase e iniciar o tratamento. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe o podcast Conexão Hanseníase com seus familiares e contatos. Você pode saber mais sobre a doença no site Conexão Ciência. Até a próxima! Conexão Ciência.